Aleluia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor esteja com cada um nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 19. A mensagem vai ser curta, eu acho. Essa mensagem foi pregada recentemente aqui na igreja, pelo menos o texto foi pregado pelo Júlio, pelo irmão Júlio. Então peço permissão para fazer uso de algumas palavras que ele usou que me impactaram muito. Claro que não vai ser tão boa quanto a mensagem dele, mas Jesus, vamos ver o que vai dar. Mateus 19, a partir do verso 16, uma passagem muito conhecida. Passagem do jovem rico. Mateus 19, do 16, diz assim a palavra do Senhor. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, e o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: Quem poderá então salvar-se? E Jesus, olhando para eles, e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por esse culto tão abençoado que tem sido até agora. Pai, muito obrigado pelo período de louvor, meu Deus, abençoadíssimo. Continua falando conosco na mensagem, meu Deus. Eu creio que o Senhor deu essa mensagem, porque o Senhor quer falar isso com alguma pessoa, meu Deus. Pai, usa, meu Deus, esse servo que vos fala, não sou nada, não sou ninguém. Eu peço que o Senhor me esconda atrás da sua cruz. Eles não vieram me ouvir, Jesus. Eles precisam ser alimentados pelo Senhor. Eles precisam ser cheios pelo Senhor. Eu sou apenas um instrumento, sou apenas um veículo. Faça a sua vontade como é feita no céu agora, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Amém. É uma passagem muito conhecida do jovem rico. Todo mundo aqui conhece a passagem do jovem rico. A passagem do jovem rico, ela tem ensinado e ensina muitas coisas durante muitos anos. E algumas coisas interessantes eu quero ressaltar aqui. E uma coisa interessante que o Espírito Santo me saltou a atenção. Acredito que eu vou falar aqui, talvez você nunca tenha pensado. Eu, particularmente, nunca tinha pensado. O texto do jovem rico é narrado em dois lugares. É narrado aqui em Mateus e é narrado também em Lucas. Lucas fala que esse homem, esse jovem, era um príncipe. Então, a gente subentende-se que esse jovem rico, ele era um religioso, ele era um fariseu. A gente entende isso por causa da descrição de Lucas. E uma coisa interessante que me chamou a atenção é que um pouquinho antes, Jesus estava fazendo uma reunião ao ar livre. Antes, ele estava sendo questionado a respeito de algumas coisas sobre a interpretação sobre o divórcio. Jesus estava conversando com alguns fariseus sobre isso. Logo depois disso, Jesus conversa com os discípulos e chega algumas crianças, e os discípulos afastam as crianças de Jesus. Então Jesus fala: Ora, deixem vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E a Bíblia fala que Jesus saiu dali e foi para um outro lugar. E nesse meio tempo, quando Jesus está saindo desse lugar onde ele estava indo para outro lugar, aparece esse jovem rico. Então é nesse contexto que essa situação acontece. Então a Bíblia fala que Jesus realmente estava indo para outro lugar e se aproxima esse jovem. O que é interessante é que esse jovem, a partir do relato de Lucas, ele é um fariseu, ele é um religioso.
Ou seja, eu quero transportar esse texto para nós hoje. Nós também caminhamos com Jesus. Nós também estamos na mesma estrada que Jesus está, porque Jesus é o caminho. Então nós estamos no mesmo trajetória que Jesus está, ou pelo menos a grande maioria que está. O que me chama a atenção é que o jovem rico não marcou uma reunião com Jesus. O jovem rico não chegou e não viu aonde Jesus estava num lugar muito chamativo ou popular que desse atenção para o jovem rico. A Bíblia fala que o jovem rico encontrou com Jesus no meio do caminho. Isso me dá a entender, me chama a atenção que esse jovem tinha alguma coisa importante para falar com Jesus. Porque quando a gente está nervoso, quando a gente está desesperado, ou quer alguma coisa, não importa o lugar, não importa a situação. Onde tiver a solução do problema, a gente vai. Não importa onde a solução esteja. E o jovem viu que a solução, que é Jesus, estava indo para algum lugar que o jovem também não sabia. O jovem estava seguindo Jesus. E a pergunta do jovem é o que ele teria que fazer para conquistar a vida eterna. A discussão toda se envolve nisso. Bom mestre, o que eu farei, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Às vezes nós esquecemos que somos eternos. Nós somos seres eternos. Nós não somos o que aparentamos ser. Você está me vendo aqui? Eu não sou o que aparece aqui. Não sou. E você também, você agora não é o que aparece agora. O nosso corpo físico é apenas um transporte para essa dimensão. Apenas isso. O nosso corpo físico é apenas um transporte, apenas uma roupa que o nosso espírito, a nossa alma veste. Mas a nossa essência, de verdade, a nossa essência é eterna. E o jovem rico estava preocupado com isso. O jovem rico estava preocupado como é que seria depois da morte. Para onde ele iria? Ele fala, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele começa, antes de falar isso, ele começa, Senhor, bom mestre, ele dá um elogio para Jesus. Ele fala, bom mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? Jesus, vendo que ele era um religioso, ele já quebra ele, logo no começo da conversa. Ele fala assim, por que você me chama de bom? Bom, só existe um, que é Deus. Jesus estava fazendo uma pegadinha aqui com o fariseu, porque os fariseus não aceitavam Jesus como Messias, não aceitavam Jesus como Deus. Então Jesus estava falando o seguinte, olha, só há um que é bom, e é Deus, e a lei e o profeta fala isso. Então se você me chama de bom, então você me reconhece como Deus? Então você me reconhece como seu Messias? Era uma pegadinha que Jesus estava fazendo. E a Bíblia fala que o jovem não deu muito assunto para Jesus, foi outra coisa. Não, Senhor, vamos resolver outra coisa, outro assunto. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala isso, realmente só tem um que é bom e é Deus. E realmente eu pegando um exemplo não muito difícil, eu consigo te provar que eu e você não somos bons assim como Deus queria que nós fôssemos. Ou não somos bons como éramos, assim como Adão e Eva eram no Jardim do Éden. Como, por exemplo, a gente está na rua, a gente vê alguém caindo mesmo na rua, escorregando, batendo a bunda no chão, ou vendo algum vídeo, eu estou começando a rir, olha, que misericórdia. Quando a gente vê algum vídeo cacetada, a gente acha graça. Como eu estou lembrando aqui, eu estou achando graça. Mas só que não tem nada de engraçado. Porque a pessoa está caindo, está machucando, está se lascando. Mas a gente acha bom, nossa, ela caiu, se arrebentou todo. E a gente acha graça. Porque a nossa natureza é má. A nossa natureza é má. Então Jesus também está falando isso. Então eu sou bom, então você reconhece que eu sou bom, então eu sou Deus. Então Jesus está falando assim, cumpre os mandamentos. Aí o jovem rico, quais? Jesus fala uma lista do que ele deveria seguir. Tudo que Jesus fala é uma lista dos 10 mandamentos que é dividido em duas partes. Os primeiros 5 mandamentos é dividido em relação do homem para Deus. A segunda metade dos mandamentos é dividido na relação do homem para com o homem. Por isso que Jesus fala, cumpra os mandamentos, não matarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, parará. Então Jesus estava indicando que ele teria que cumprir uma lista de regras para ele pudesse chamar a atenção de Deus ou chamar a atenção de Jesus. E o engraçado é que o jovem cumpria tudo que Jesus falou. Cumpria tudo. Então o jovem cumpria todos os requisitos religiosos. O jovem cumpria toda uma lista de recomendações religiosas que Jesus falou para ele. Toda uma lista. Aí ele fala no versículo 20, ele fala assim, bom mestre,
Tudo isso eu tenho feito, eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que eu preciso fazer ainda? O que eu preciso fazer? E aqui que é o ponto que eu quero gastar o tempo da minha mensagem. O jovem rico chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? A Bíblia não fala, mas a gente analisando o texto um pouco melhor, fala que esse jovem estava sofrendo. Havia uma angústia dentro do coração do jovem. Ele não sabia o seu destino eterno, ele não sabia onde ele passaria a eternidade. A primeira pergunta que o jovem fez: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, testando ele: olha, cumpre os mandamentos, faz isso, faz aquilo outro. O jovem, eu acredito, numa postura desesperada, fala: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho feito isso. E o que me falta mais? O que falta para eu fazer, para eu conseguir a vida eterna? O que eu preciso fazer? Muitas das vezes a gente olha essa afirmação do jovem e fala assim: olha como ele é soberbo, olha que ele queria cumprir, ele queria se gabar diante de Jesus. O Espírito Santo me mostrou um pouco diferente disso. Me mostrou o desespero de uma pessoa que não sabe o destino final da sua alma. Ele não tem segurança da sua salvação. Ele fala: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E infelizmente muitas pessoas estão assim como esse jovem. E mais infelizmente ainda muitos cristãos, muitos crentes estão assim como esse jovem. Muitas pessoas cumprem as suas listas religiosas fielmente, direitinho, bonitinho. As pessoas trabalham, as pessoas são honestas, as pessoas vão à igreja, elas fazem algum tipo de obra social, elas amam a sua família, elas trabalham para o Senhor, elas cumprem rigorosamente os métodos e os dogmas que a igreja, que a religião afirma. Ela está bonitinha, linda e maravilhosa, de acordo com o manda o figurino, mas ainda assim, internamente, ela está vazia. Internamente ela se encontra vazia. E infelizmente muitos crentes, eu tenho que falar isso infelizmente, muitos crentes servem ao Senhor, amam, quando eu falo que servem verdadeiramente, são apaixonados pelo Senhor, cumprem as obras de Deus, cumprem as ordenanças de Deus, faz tudo que Deus pede, mas ainda assim no seu interior elas são pessoas vazias. Elas são pessoas vazias, elas não têm a plenitude do Espírito Santo nelas. E eu jogo essa pergunta para você. Você é um cristão, eu acredito que você é um cristão verdadeiro, um cristão que ama o Senhor, que faz a vontade do Senhor, que você cumpre os dogmas religiosos, cumpre as suas obrigações religiosas aqui na igreja, ou até mesmo diante do Senhor. Você hoje, nesse exato momento, você está cheio da pessoa de Jesus Cristo dentro de você? Você está cheio do Espírito Santo agora, nesse exato momento? Talvez eu e você, isso se aplica muito para mim. Talvez nós estamos gastando muito nosso tempo com o que não deveria ser gasto. A nossa atenção está muito voltada para outras coisas importantes, mas não necessárias. Importantes, mas não necessárias. Como, por exemplo, o jovem, ele estava desesperado querendo uma resposta de Jesus, querendo um alento para a sua alma. Amados, quem nunca se encheu de serviço, se encheu de obrigações para não pensar nas suas tristezas, para não pensar na angústia que invade o interior? Quem nunca? Quem nunca se encheu de serviço? Quem nunca falou assim: não tenho tempo, ou se enche de coisas, ou se enche de afazeres na igreja, ou trabalha muito, ou faz qualquer coisa para ocupar a mente, para não prestar atenção no vazio que existe dentro de você? Eu já fiz isso. Não sei você, mas eu já fiz. Eu tentei ocupar a minha mente de todas as formas que eu podia fazer para não pensar no vazio dentro de mim. E olha que eu era crente, olha que eu servia ao Senhor, olha que eu trabalhava para Jesus na igreja. Lindo e maravilhoso, mas ainda assim vazio por dentro. Vazio por dentro. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas estão apegadas a coisas. Qualquer coisa. Não, mas eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, meu Deus do céu, alguma coisa vai acontecer. Não, mas eu tenho que fazer isso. Não, mas eu tenho que fazer aquilo. Se eu não fizer aquilo, se isso não tiver a minha supervisão, se isso não tiver o meu aval, se eu não tiver à frente, se eu não comandar, se eu não fizer isso, se fulano não receber a minha ordem, o negócio não vai funcionar. Coisas, qualquer tipo de coisa.
A atenção das pessoas está aficionada em coisas, seja ela qual for. Isso acontece também porque as pessoas estão apegadas a outras pessoas. Meu Deus, eu não posso largar fulana. Meu Deus, se eu largar a fulana, se a fulana separar de mim, ou se o fulano separar de mim, meu mundo vai cair. Meu Deus, eu vou me matar. Eu vou morrer, porque fulana para mim é tudo. Meu Deus do céu, Deus do céu e fulano na terra, ou fulano na terra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então essas coisas acontecem porque nós ocupamos o nosso coração ou com coisas ou com pessoas. As pessoas se tornam escravas daquilo que a escravizam. Como, por exemplo, lá em 2 Pedro 2,19, fala assim: de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Vou repetir. De quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Ou seja, se alguma coisa te venceu, seja lá qualquer coisa, em qualquer nível, seja físico, emocional ou espiritual, você vai ser servo do que você foi vencido. Por exemplo, muitas pessoas acham, não, porque fulano é escravo da bebida, fulano é escravo do cigarro, fulano é escravo da prostituição. Mas tem muitas coisas que são tão nocivas que nos escravizam. Como, por exemplo, a internet. O Satanás dos infernos é o tal do WhatsApp. Meu Deus do céu. O vício dos infernos. Eu ouvi uma frase uma vez e é verdade. Se a gente tratasse a Bíblia como a gente trata o nosso celular, meu Deus do céu. Ah, mas eu não tenho com celular. Mas pode ter com outra coisa. Você pode amar a sua mulher, você pode amar a sua esposa mais do que deveria. Jesus fala lá em Mateus o seguinte, que se você ama seu pai, a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. E não tem nada a ver a gente amar nossas esposas, nossos maridos e nossos filhos. Não há problema nenhum nisso. Jesus está falando, se você atribuir esse amor demais, além do necessário, você não me merece. Ou você não é digno de mim. A Bíblia fala isso. E Jesus, no verso 21, vai no alvo certo. Fala o seguinte, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Jesus vai no ponto. O grande problema é que as pessoas acham, por causa da teologia da prosperidade, que Jesus tem problema com dinheiro. Jesus não tem problema com dinheiro. Nenhum problema com dinheiro. Abraão foi bilionário e está no céu. Isaac foi bilionário e está no céu. Jacó também. Jó, milionário e está no céu. Salomão, a Bíblia fala que não existiu homem mais rico do que Salomão. E Deus não tem nenhum problema com riqueza. Nenhum problema. O problema de Deus com a riqueza é o amor à riqueza. Esse que é o problema. O grande problema de Deus é esse. É o amor à riqueza, é a ganância, é a avareza. Esse que é o grande problema e Jesus vai no foco, Jesus vai no alvo. Vai aonde o jovem rico tinha mais dependência, era mais escravizado. Era no dinheiro. Era no amor ao dinheiro. Então Jesus vai no ponto ali. Então Jesus oferece uma oferta para o jovem. Olha, larga esse amor que você tem pelo dinheiro e que você tem as coisas e vem, transfere esse amor todo que você tem para essa coisa que você tem, que te escraviza, passa para mim. Essa mesma devoção que você tem para coisas ou pessoas, passa para mim. É isso que Jesus está falando. E a mesma coisa eu falo para mim e para você. Isso que está te prendendo, seja qualquer coisa, eu não sei, não estou na sua mente, também não quero saber. Isso que está prendendo você, isso que está te fazendo você ficar cativo, isso que está fazendo você ficar preso, isso que está fazendo de impedir você de adorar, de buscar a Deus, de orar, de ser cheio do Espírito Santo, troca essa atenção que você está dando a tudo isso, transfere para mim, transfere esse amor, essa atenção para mim. Muitas vezes achamos de ter uma experiência maravilhosa com Deus.
Muitas vezes achamos e queremos isso, na verdade. Muitas vezes queremos uma experiência maravilhosa. Quem que não quer ser visitado pelo Espírito Santo? Quem que não quer? Eu quero muito. Nossa, demais da conta. Eu quero muito. Eu particularmente quero ter a mesma experiência que os apóstolos tiveram em Atos 2. Eu particularmente quero ter a mesma experiência que Salomão teve quando Deus desceu no templo. Eu particularmente quero ter. Mas nós temos um problema muito grande. Nós queremos ser igual o jovem rico. Nós queremos servir a Deus e servir aquilo que nos escraviza. Nós queremos estar ali, ó. Nós queremos servir a Deus e nós queremos também ter o nosso pecado de estimação. Nós queremos servir a Deus, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos ser usados por Deus, assim como os nossos heróis da Bíblia, sermos fantasticamente usados, mas ainda assim não queremos largar, a missionária Vivian disse algumas semanas atrás, não queremos largar o nosso demônio de estimação. E Jesus deixou bem claro aqui na narrativa que não tem como servir a dois senhores. Não tem como seguir, no caso aqui do jovem rico, não tem como seguir as riquezas e a Deus. No seu caso, no meu caso, não tem como seguir a Deus e isso que te prende, ou isso que te chama mais atenção de Deus. Não tem como. Não tem como. Ah, mas é tão bom. Ah, Jesus, mas é tão bom fazer, ou é tão bom receber. Oh, Jesus. Ah, Senhor, quebra o galho aí. Mas não dá, não tem como. Não tem como. Vou pedir que os irmãos abram lá em Lucas. Lucas 19. A gente vai ver uma situação parecida, na verdade. Uma outra pessoa que também tinha problemas com dinheiro. Lucas 19, a partir do 2, diz assim: E havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e ele era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da sua pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira brava, ou numa figueira com espinhos, para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressa-te. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos viram isto e murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo quadruplicadamente, ou 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação para esta casa, porque este também é filho de Abraão. Até aí. Zaqueu também tinha problema com dinheiro. Zaqueu também era avarento. Zaqueu gostava. A Bíblia fala que Zaqueu era publicano. Transformando para o nosso contexto, Zaqueu era ladrão. Era ladrão. Roma estipulava um valor para o imposto. Por exemplo, vamos supor que Roma decretava 2 moedas. 2 moedas o cobrador de impostos tinha que receber de todo o povo. Mas Roma não limitava do cobrador cobrar mais se ele quisesse. Por exemplo, a taxa é 2, mas se o cobrador quisesse cobrar 5, não tem problema. Roma queria 2 moedas dele. Então Zaqueu fazia isso. Zaqueu era ladrão, Zaqueu amava o dinheiro, Zaqueu era avarento. Mas Zaqueu ouviu falar de Jesus, Zaqueu quis se encontrar com Jesus. Zaqueu também não foi em nenhum lugar maravilhoso. Zaqueu também não foi em nenhum lugar que ele pudesse ter um destaque, porque ele era chefe dos publicanos. Não vou me encontrar com Jesus, porque eu sou chefe da coletoria romana. Eu não posso. A Bíblia fala que ele foi na frente, descobriu onde Jesus ia passar e subiu em cima de uma figueira com espinhos. E não era espinho pequenininho, não. Era espinho do tamanho, mais ou menos desse tamanho aqui. E ele subiu. E ele chegou, Jesus falou: desce que me convém entrar na sua casa. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas a Bíblia fala que Zaqueu foi transformado por causa de Jesus. Foi transformado. E Zaqueu fala assim: Senhor, olha, se eu roubei alguma coisa... Não, Senhor, eu vou dividir a metade do meu reino para os pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
Ou seja, se Zaqueu roubou, a Bíblia fala que Zaqueu era rico. Depois dessa ele ficou pobre. Porque, olha só, ele deu metade, aí já foi 50% fora. Desses 50% vai dar 4 vezes mais, ficou pobre. Ficou pobre, literalmente, ficou pobre. Então Jesus oferece para mim, oferece para você essa proposta. Zaqueu, ele também tinha necessidade de falar com Jesus. Ele tinha uma ânsia, ele tinha uma tristeza, ele tinha uma angústia dentro dele. Se ele não tivesse essa angústia, ele não subiria em cima de uma figueira cheia de espinho. Ele não subiria. Ele não subiria. Zaqueu estava desesperado para encontrar com Jesus. Zaqueu estava desesperado para ter um encontro com o Senhor. E Zaqueu não desperdiçou essa oportunidade. Não desperdiçou. E tinha gente falando mal de Zaqueu. A palavra fala aqui que algumas pessoas, como Jesus pode entrar na casa de um pecador? Zaqueu falou, não estou nem ligando, meu filho. Não estou nem ligando. Muitas pessoas, quando você decidir ter uma vida real com Deus, ter uma vida real com Jesus, muitas pessoas também vão começar a falar de você. Fulano? Não sei por que ele ora tanto. Para quê? Não sei por que tanto jejum. Não sei por quê. Ai, fulano... Ai, fulano é muito assim espiritual demais. Para que isso? Porque essas pessoas não querem, em primeiro lugar, não querem ter a experiência que você deseja. E em segundo lugar, as pessoas não querem que você tenha a experiência que você quer ter. As pessoas querem que você esteja no mesmo nível delas, no mesmo nível hipócrita, no mesmo nível de sequidão espiritual. Porque se você se destacar espiritualmente, você vai ser diferente. Deus vai agradar de você, Deus vai dar coisas que não vai dar para ninguém. Então, se você se destacar, você vai identificar que aquela pessoa não tem comunhão com Deus. Não tem. Isso é tão certo como 2 e 2 são 4. Exemplo claro disso, quando Jesus desceu. Jesus estava orando no monte, desceu e encontrou alguns discípulos tentando expulsar um demônio e não conseguiu. Aí ele chegou lá, esse demônio aí só sai com jejum e oração. Jesus chegou, sai, e ele saiu. Porque naquele momento os discípulos não estavam preparados espiritualmente para lidar com aquele tipo de situação. Mas Jesus estava. Por quê? Porque Jesus todos os dias gastava tempo de comunhão com Deus. Todos os dias Jesus orava. Todos os dias Jesus não passava um dia sem falar com Deus. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todo mundo quer ser usado por Deus. A Bíblia fala que Jesus diz assim, que se crermos nele, eu e você poderemos fazer as obras que Jesus faz. Ou até maiores do que Jesus faz. E é uma bênção. Jesus andou sobre o mar. E você fazer algo mais poderoso do que isso, meu Deus do céu. Jesus multiplicou pães e peixes. É você estar na sua casa e você não ter dinheiro para comprar pão, e você vê só um pedacinho de pão lá. Você, Jesus, eu te dou graças, você sabe que eu não tenho condições, mas multiplica aqui. E na sua frente, a multiplicação acontecer. Jesus fala, isso é uma promessa, isso é uma promessa. Mas para isso acontecer, eu e você temos que fazer o que Jesus fazia. Jesus chegou para os apóstolos, quando ele ia ser preso, ele fala assim, para Pedro, Tiago e João, olha, vocês não podem vigiar comigo apenas 1 hora. Ou seja, o mínimo de tempo de oração de Jesus é 1 hora, para começar a esquentar o joelho. O mínimo é 1 hora. E às vezes a gente está aqui, ai Senhor, que não sei o que, a gente acha, a gente olha no relógio, passou 3 minutos. Meu Deus, já orei tudo. E agora? Acabou o assunto. Acabou o assunto. Jesus fala lá em Mateus 6:21. Porque onde estará o seu tesouro, ali também estará o seu coração.
O termo tesouro no original significa lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas ou armazenadas, ou um porta-joias. Jesus fala, onde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aonde está o seu coração, meu amado? Aonde está? Alguns domingos atrás, se eu não me engano, foi o domingo passado ou retrasado, Jesus deu uma advertência muito séria para a igreja. Muito séria. Muito séria. Jesus disse através de uma irmã que se Jesus voltasse naquele domingo, poucas pessoas seriam arrebatadas. Poucas pessoas. E Jesus disse que ele vai levantar um vento. Ele disse que vai levantar. E se as pessoas continuassem do jeito que elas estão, muitos se perderão. E quando Jesus fala muito, é muito. Não é meia dúzia, não, é muito. Ou seja, pegando esse povo que está aqui, incluindo eu, sobraria quem? Ou quanto? Quem não? Sobraria quantos, mais ou menos? Mas 3, 4 pessoas no máximo. Hipoteticamente, né? Hipoteticamente. Então Jesus convidou esse jovem, larga o que você tem, larga isso que você está dando atenção demais, transfere essa atenção para mim, Você transferindo essa atenção para mim, esse vazio vai desaparecer. Você transferindo essa atenção para mim, você vai ter alegria. Você transferindo essa atenção, esse amor para mim, você vai ser cheio da minha presença. Você tirando essa atenção disso que você está dando atenção e transferindo para mim, você vai ser pleno da minha presença. Pleno. Davi, quando pecou com Batseba, lá no Salmo 51, ele fala, Senhor, não tires de mim a alegria da tua salvação. Não retires de mim a alegria da tua salvação. Quantos, incluindo eu principalmente, não estão alegres porque são salvos? Muita gente é alegre por muita coisa. Mas, como já aconteceu aqui várias vezes, na ministração do louvor, nas pregações, que Jesus fez isso, que Jesus morreu na cruz, que Jesus deu, que Jesus pagou, que Jesus ofereceu de graça, que Jesus não sei o quê. Amém. 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 Porque não temos a alegria da salvação em Deus. Não temos. Desculpa estragar seu sonho, querido. Não tem. Não tem. E Davi, quando pecou com Batseba, ele não chegou, Senhor, não tire de mim as minhas mulheres. Senhor, não retire de mim o meu reino. Senhor, não tire de mim as minhas posses, as minhas riquezas. Davi chegou para Deus e disse, Senhor, não tires de mim a alegria da tua salvação. Em outro versículo ele fala, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. A gente está muito acostumado com o pecado. Demais da conta. Demais. Infelizmente, acho que foi o Tiago que mandou para o grupo da oração, falando que o mundo está evangelizando a igreja. E é verdade. Era para ser o contrário. A igreja tinha que evangelizar o mundo, mas está sendo o contrário. O mundo está sendo evangelizado à igreja. Antigamente, quando a gente ouvia falar que algum irmão caiu em pecado ou fez alguma coisa muito grave, a igreja toda ficava abalada. A igreja toda, meu Deus do céu, fulano de tal caiu. Seja qualquer tipo de queda. Meu Deus, eu não acredito, meu Pai eterno. Aí toda a igreja se mobilizava, havia irmãos que iam lá conversar, tentar consertar, que era isso, que era aquilo, nananana. Havia uma movimentação da igreja para com o irmão que tinha pecado. Hoje, pastor caiu. Eu sabia. Nunca me enganou. Nunca me enganou aquele bandido. Nunca me enganou. Na escola dominical eu perguntei, semana passada, qual que era o maior problema da igreja. Qual era o maior problema da igreja? Algumas pessoas falaram que era a falta da pregação do verdadeiro evangelho. Outras pessoas falaram que era a falta do Espírito Santo. Outras pessoas falaram que era a falta de compromisso com Deus.
Muitas pessoas falaram muitas coisas. Mas eu cheguei no final das opiniões e falei assim: o maior problema da igreja hoje é a falta de amor. O maior problema da igreja hoje é a falta de amor. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que só faz barulho. E o apóstolo Paulo continua: se eu fosse rico, se eu desse a minha riqueza para os pobres, se eu pegasse o meu corpo e queimasse em favor de alguns ou em favor de muitos, se eu não tivesse amor, nada disso me valeria. Nada disso me valeria. Eu particularmente quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você nas suas orações em casa a você não pedir bens materiais, a não pedir unção do Espírito Santo, a não pedir nada do que você tem de costume e tem pedido. Eu quero fazer essa proposta para você. É uma proposta. Faz quem quiser. De você pedir amor ao Senhor. Amor a Jesus. Por quê? Porque se você fizer o que você faz, seja o que você faz para Deus ou para outras pessoas, se a sua ação não for regada com amor, para Deus não serve de nada. Jesus falou que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus por causa do nosso amor. Não é porque pregamos muito, não é porque pregamos o morto ressuscita, não é porque pregamos aqui, como vimos aqui semana passada na escola dominical, o cara orar e a perna do cara crescer no meio da rua. Ser crente não é isso. Aliás, ser crente é. Ser discípulo de Jesus não é isso. O Marlon estava até comentando comigo, gente, o cara orou, botou a mão na perna do moço, o homem tinha uma perna maior do que a do outro, uma perna era assim, era desnivelada, visivelmente. O cara orou, a perna do homem cresceu no meio da rua. E o cara que orou não falou em língua estranha, não teve anjo passeando, não teve bola de fogo, não teve nada. E o cara era muçulmano. A pessoa que recebeu a oração era muçulmano. E a gente tem aprendido na escola dominical que a primeira opção de morte do muçulmano é o cristão. A primeira. Mas logo depois que ele fez isso, ele chegou para esse muçulmano e falou assim: olha, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Imagina você chegar para um assassino do grupo que você pertence, um assassino de cristãos, não falando que ele matou ninguém, mas a religião dele faz isso. Você chegar para um homem que potencialmente poderia matar ele, falar: eu te amo. E é de verdade, amar de verdade. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa disso, de amor. Não é de dinheiro, não é de prosperidade, não é de ser cheio do Espírito Santo. Claro, precisa, muito. Mas nós, como discípulos, precisamos do amor de Deus. Precisamos manifestar o amor de Deus. Precisamos disso. Precisamos disso. Precisamos. Porque o que diferença faz você chegar na rua com a Bíblia e lá um perdido, vou lá evangelizar ele. Olha, você sabe que Jesus cura, liberta, restaura, salva, livra do inferno. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vem para a minha igreja e faz isso, faz aquilo, que Jesus vai te dar um carro novo, tarará, tarará, ou Jesus vai te dar o céu, vai limpar os seus pecados, parará, 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 parará. Ok, você evangelizou e possivelmente você vai ganhar aquela alma para Jesus. Mas qual foi a intenção do seu coração para fazer isso? Qual foi a intenção do seu coração? A Bíblia fala que no julgamento que Deus vai fazer com todos, Jesus vai olhar, tem um dos livros no Apocalipse que fala que Deus vai olhar a intenção do nosso coração. Jesus vai olhar por que você fez, qual é a intenção do seu coração. Como, por exemplo, vamos supor que o Júlio precisasse de uma geladeira. Eu tenho condições de comprar uma geladeira. Eu chego no meu coração e falo assim: vou dar uma geladeira para o Júlio. E chego para o Júlio e falo assim: olha, Júlio, fiquei sabendo que você precisa de uma geladeira. Está aqui, meu amado, uma geladeira. Ô, querido, Deus te abençoe. Eita, maravilha de Deus. Amém. Mas o meu coração, Deus vai ver qual é a real intenção. Por que eu dei a geladeira para ele?
Será que eu dei porque eu amo ele, eu vi a necessidade dele? Me coloquei no lugar dele para realmente ver a necessidade dele ter uma necessidade suprida? Ou por outra coisa? Eu vou dar isso para ele porque o pastor vê. O pastor vê que eu sou crente, ele me dá um cargo que eu quero. Do lado de fora eu estou abençoando uma pessoa. Do lado de fora eu estou oferecendo o que ele precisa. E visivelmente, fisicamente, a igreja vai falar, nossa, que irmão abençoado, deu uma geladeira, uma televisão, seja lá o que for, para uma pessoa que precisava. Meu Deus do céu, eu quero ser crente igual essa pessoa. Mas internamente, qual é a intenção? Qual é a verdadeira intenção? Jesus no tribunal vai avaliar isso. Jesus olhou para dentro do coração desse jovem e viu, falou assim, meu filho, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Jesus sondou o coração do jovem, viu que o coração do jovem estava tomado pela cobiça, estava tomado pela avareza. Então não adianta o jovem ter chegado para Jesus, olha Senhor, tu és maravilhoso, hein? Tu és bom, hein? O que eu preciso fazer, Senhor, para morar contigo eternamente, para render glórias e louvores a ti? É um discurso muito bonito. Mas internamente Jesus, miserável, vamos ver mesmo que você quer isso mesmo. E a Bíblia fala que o jovem ficou triste, por quê? Porque mexeu na coisa que ele mais desejava, na coisa que ele mais cultuava e cultivava. E se Jesus pedir para mim e para você o que você mais gosta? Não necessariamente seja pecaminoso, não, qualquer coisa. Em Gênesis 22, fala que Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, vai para o monte tal e me oferece em sacrifício o teu filho, o teu único filho, a Isaque, a quem tu amas. Deus foi muito específico com Abraão. Se Deus chegasse para Abraão e falasse assim, Abraão, vai lá no monte e me dá o teu filho. Ainda bem que eu tenho 2, vou oferecer Ismael. Ela falou assim, o teu único filho, graças a Deus que Ismael é o único filho da Agar, graças a Deus. E Deus vai apertando mais um cadinho. Falei assim, Abraão, me dá teu filho quem tu amas. Falei, opa, o negócio já começou a apertar. E Deus falou, Isaque. Então, se Deus não fosse específico com Abraão, ele ia sacrificar outro. Por quê? Porque dentro do coração de Abraão, Isaque reinava. Então Deus provou o coração de Abraão. Abraão, me dá esse filho aí que você tanto ama. E é natural que Abraão tivesse feito isso. Porque Abraão esperou mais de 25 anos para ter o que desejava. Imagina você pedindo uma coisa há 25 anos. 25 anos pedindo, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, o Senhor sabe da minha necessidade, Senhor, 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 e chora, e faz jejum, faz campanha, sobe monte, desce monte, e tem revelação, e tal, 25 anos. Ai, que maravilha, isso é uma postura normal de qualquer pessoa. Nossa, isso aqui é meu Deus, graças a Deus que Deus me deu, Deus não vai me tirar, aleluia, ninguém chega perto, sai daqui, e não sei o que. Jesus falou, se você amar o seu filho, a sua mãe, seu pai, qualquer pessoa ou coisa mais do que a mim, você não é digno de mim. E Abraão deu o seu Isaque. Eu já dei o meu Isaque. Não dá para contar porque o horário já passou. Chegou uma hora que eu tive que oferecer o meu Isaque. Não foi bom. Não foi gostoso. Não foi agradável. Eu já ofereci um Isaque. E se Deus pedir o seu Isaque? E se Deus pedir seu Isaque? Porque a gente fala muito sobre, irmão, tem que largar o pecado, e realmente tem que largar mesmo. Mas e se Deus pedir a coisa que você mais deseja? Vamos supor, hipoteticamente, que uma mulher que não tenha filhos quer ter um filho. Vamos supor, hipoteticamente. Ela ora, Senhor, eu quero ter um filho, Senhor, eu quero ter um filho, quero ter um filho, quero ter um filho, quero ter um filho. Vamos supor que Deus chegue para essa mulher ou para esse marido e fala assim, olha, eu não vou te impedir, eu não vou fazer você ficar estéril. Você vai continuar tendo filhos, se você quiser. Mas eu não quero que você tenha filhos. Eu não quero. Ou eu quero que você faça isso.
Você tem a opção de obedecer ou não. E aí? Sabe onde o nosso cristianismo é mais testado? Não é quando Satanás aparece para você. Não é. Não é quando vem a tentação e você consegue resistir ou não. Não é. A maior prova que eu e você temos de sermos verdadeiros filhos de Deus, ou verdadeiro cristão, é quando eu obedeço a Deus incondicionalmente. Essa é a maior prova que eu e você possamos ter ou podemos ter se eu obedeço a Deus incondicionalmente. Para finalizar, eu entrego o microfone. Jesus disse numa parábola que tinha um pai que tinha dois filhos. Ele chega para o primeiro filho e fala: filho, vem trabalhar comigo na lavoura. Tá na hora de trabalhar, vamos trabalhar. Não, pai, ó, tamo junto, fechou. Deixa eu só fechar aqui o Facebook aqui, que daqui a pouco eu tô indo lá. E a Bíblia fala que esse rapaz não foi. E ele vai para o outro filho. Filho, vamos trabalhar comigo na vinha, que eu estou precisando, o funcionário faltou, o ônibus atrasou e tal, não deu para chegar. Ele disse: ah, pai, pelo amor de Deus, eu não vou lá não. Ai, para de encher o saco, não sei o quê, deixa eu ficar aqui, eu estou de folga hoje, ou estou de férias, me deixa em paz. Mas só que a Bíblia fala que esse jovem pesou o coração dele quando ele falou isso com o pai. Vou lá ajudar. O que eu aprendo com isso? Quando Deus manda, nem sempre eu vou fazer sorrindo. Nem sempre eu vou fazer com um sorriso no rosto. Nem sempre eu vou fazer dando glória a Deus. Nem sempre. Querido, você pode fazer chorando, contanto que você faça. Mandamento é para obedecer, sorrindo ou chorando. Sorrindo ou chorando. Mas, ai, Senhor, é difícil para mim, Jesus. Quando eu entreguei meu Isaac, eu falei isso para Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E tal. Fiz chorando, debulhando em lágrimas, mas fiz. Deus, você quer saber se você vai obedecer a Ele ou não? Eu quero fazer 2 convites nessa noite. O primeiro convite é para você que tem uma vida correta com Deus. Você que cumpre as ordens de Deus. Você que está na igreja, você que ama o Senhor. Você que cumpre ali tudo direitinho, você que se separa para o pecado, você que tem uma vida santa, você que realmente vive para Deus. Mas tem alguma coisa que te impede. Você sente um vazio dentro do seu coração. Você não é pleno, você não é cheio, embora você tenha a sua agenda lotada para Deus. Você não é cheio do Espírito Santo e você não sente alegria da sua salvação. O primeiro convite é para você que está nessa situação. O segundo convite é para as pessoas que têm o seu Senhor no seu coração, que amam o Senhor, mas em algum momento da vida colocaram outras coisas no seu coração. Outras coisas tomaram o lugar de Deus. Você ama Deus, você gosta de Jesus, mas você tem dado outra atenção, aliás, você tem dado mais atenção a outra coisa do que ao Senhor. Como, por exemplo, está chovendo, tem culto. Ah, está chovendo. Ah, tem uma programação tal e tem culto. Ah, programação tal, né? Não é sempre que acontece. Você tem colocado outras coisas no lugar de Deus. Esse convite é para esses 2 tipos de pessoas. Se você se encaixa nesses 2 tipos de pessoas, queria que você fechasse seus olhos. E se você que não se encaixa, feche seu olho também e interceda para aquelas pessoas que estão nessa situação. Se você está feliz em comunhão com Deus, amém. A Bíblia fala que aquele que está forte espiritualmente deve ajudar aquele que não está forte espiritualmente. Deve ajudar aquele que está fraco. Vou passar o microfone para o pastor vai fazer essa oração. Então, se você, no seu interior, está bem com Deus, está cheio do Espírito Santo, está desfrutando das coisas maravilhosas do Senhor, amém. Que você continue assim. E que você interceda para aquele que não está na mesma estatura ou estrutura espiritual que você está. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor quer de cada um de nós 100% do nosso coração. 100% da nossa vida. Toda a nossa vida precisa ser dedicada a Ele. Aleluia. Lembre-se de uma coisa, Ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes de você. Aleluias. Glória a Deus. E Ele ama tanto a mim e a você que Ele foi capaz
de sacrificar a sua própria vida por nós. E você está disposto a sacrificar a sua vida por Ele? Jesus abriu mão da sua vida por nós. Essa é a maior prova de amor. Ele abriu mão da sua vida por mim e por você. E você está disposto? Está disposto a ser um crente de verdade? A um discípulo de Jesus? Porque o discípulo de Jesus, ele ama tanto o Senhor Jesus que ele é capaz de abrir mão da sua própria vida por amor ao Senhor. Arabastura Candaraya. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Homens de Deus morreram por causa da pessoa do Senhor Jesus. Pedro, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Porque Pedro pediu, ele disse, ele fez o seguinte pedido: olha, não me crucifiquem como meu mestre foi crucificado, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual meu mestre morreu. Você está disposto a abrir mão da sua vida por amor a Jesus? Nós não precisamos ir tão fundo ao ponto de você ter que morrer mesmo fisicamente por Ele, mas quantas vezes a gente pode abrir mão do nosso tempo para Jesus, a gente não abre? Quantas vezes a gente pode abrir mão do tempo que a gente passa de frente a uma televisão para poder orar e conversar com Jesus, a gente não abre? Foi falado aqui nessa noite quantas vezes a gente gasta mais tempo num WhatsApp do que tempo na presença de Jesus, irmãos. Meu Deus, tem crentes hoje virando zumbi. É mais tempo no celular do que na presença de Jesus. Não consegue ouvir uma pregação de 1 hora. Se ele ouve uma pregação de 1 hora, ele já fica inquieto, ele já quer ir embora, já está demorando, e o pregador está falando demais. Mas ele passa 4 horas diante de um zap, diante de uma internet, vendo coisas que não edificam, abrindo porta para o diabo entrar. Porque muitas vezes nós abrimos porta para o demônio entrar dentro da nossa casa assim. Eu lembro uma vez, nós estávamos em um culto e o Senhor deu uma revelação. O Senhor mandou dizer assim: olha, tem uma pessoa aqui na igreja que você, dentro da sua casa, você não tem paz. Você vai para a cozinha, você sente que alguém está andando atrás de você. Você vai para a sala, você fica perturbado. E o Senhor manda dizer que essa perturbação é um demônio. E esse demônio entrou através da televisão. Porque você passa muito tempo diante da televisão. E a pessoa então levantou a mão. E ela deu testemunho que era ela. Oh, irmãos, quantas vezes nós negamos Jesus com poucas coisas. Não é com muita não, com poucas. Pouquíssimas coisas. Nós negamos Jesus. Mas Jesus nessa noite está nos chamando para um compromisso maior. Eu quero que você me ame. Eu quero que você trabalhe para mim por amor. Eu quero que você negue-se a si mesmo porque você me ama. Nenhuma outra intenção vale.
Não quero que você venha para a igreja por interesse. Não quero que você seja um pregador por interesse. Não quero que você seja um ministro de louvor por interesse. Não quero que você seja um missionário, um apóstolo, ou seja lá o que for, por interesses pessoais. Eu quero que você me sirva, porque você me ama. Aleluia! Se os discípulos não amassem Jesus, eles nunca seriam capazes de ir para a arena com os leões e serem comidos vivos. Só faz isso quem ama. Se eles não amassem, eles teriam desistido no meio do caminho. Eles teriam negado Jesus e teriam adorado a César. Mas eles foram para o Coliseu. Eles deram a vida deles naquele Coliseu. Por quê? Porque a motivação dentro deles era o amor. Aleluia, Ele me ama. Ei, Jesus ama você. E Ele não precisa provar isso, porque Ele já provou. Porque Ele foi para a cruz do Calvário por causa de mim e de você. Santo Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos vivendo um período muito difícil. Nós estamos vivendo um período em que a igreja, de um modo geral, Senhor, ela está se corrompendo. Como foi pregado aqui nessa noite, Senhor, o mundo está convertendo a igreja. E deveria ser o contrário. Mas, Senhor, ainda há esperança. Porque a Tua palavra nos ensina que enquanto há vida, há esperança. Aleluia! E nós estamos aqui diante da Tua presença e pedimos ao Senhor: sonda a nossa vida, sonda o nosso interior. Senhor, Santo Espírito de Deus, vai aonde o homem não pode ir. Vai, Senhor, naqueles lugares dentro de nós aonde nunca ninguém teve acesso. E faça uma limpeza, faça uma transformação de dentro para fora. Dai-nos, Senhor, a alegria da salvação, Senhor. Que nós possamos ser contagiados. Que o gozo do Teu Espírito encha nossa alma, porque o Senhor nos salvou. E nós estamos aqui na terra somente aguardando o momento em que a trombeta vai soar e o Senhor vai nos chamar para a Tua glória. Não existe outro lugar melhor do que estar na Tua presença, do que andar com o Senhor, do que ter o Senhor andando conosco, nos ensinando, cuidando da nossa vida, nos mostrando o que é certo, o que é errado, fazendo de nós sal desse mundo, testemunhas verdadeiras, pessoas de caráter. Porque para isso o Senhor também morreu naquela cruz. Não só para nos salvar, mas para nos salvar e depois de nos salvar, transformar o nosso caráter. Fazer de nós pessoas de caráter. Pessoas que produzam frutos
e frutos do Espírito. Ó Senhor, encha-nos do Teu Espírito, para que possamos produzir frutos do Espírito. Frutos do Espírito. Encha-nos do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, para que possamos aprender e praticar o amor, amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Muda o nosso caráter, muda a nossa visão, Senhor, de cristianismo.